Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre os astecas, tá? Então vamos entender, vamos ver o objetivo dessa aula de hoje? Identificar as principais características sociais, políticas, culturais, religiosas e técnicas da civilização asteca no período em que antecede a chegada dos europeus à América. Então a gente vai entender como eles viviam, quais eram os costumes deles, né, até a chegada dos europeus, porque depois a gente vai ver que os europeus vão destruir essa civilização que era extremamente desenvolvida, né? Então vamos lá. Diversidade cultural. Quantos povos indígenas estão representados nesse mapa? Você sabe que relação podemos estabelecer entre esse número e a diversidade cultural? Então aqui, ó, vários grupos indígenas. Então é correto dizer que os índios ocupavam toda a América. Obviamente que aqui nós vamos ter grupos mais desenvolvidos, como é o caso dos astecas, dos incas, dos maias, e vamos ter povos menos desenvolvidos, como os índios que viviam aqui na região onde hoje é Estados Unidos, né? E a região aqui do Brasil, né? Viviam de forma mais simples. Mas nós temos ali grupos esquimós, né? Nós vamos ter os silques, os iroqueses, né? Aí temos os maias, enfim, os astecas e aqui os gês e guaranis aqui na região do Brasil, tá? Então a América toda era povoada por povos originários com maior ou menor desenvolvimento, tá? Então veja, no mapa que nós vimos, né, no slide anterior, estão representados 13 povos indígenas originários da América: Esquimó, Nadene, Silk Dakota, Iroqueses, Algonquino Wacaxi, Astecas, Maias, Aruaques, Xiba, Caribe, Tupi, Guarani, Gê e Quixua, mais ao sul, né? Esses povos representam a diversidade cultural dos povos indígenas na América, com histórias, organização social, política, religiosa, línguas, conhecimentos, saberes e técnicas específicos. Então, cada grupo vivia de um jeito, até porque havia lugares que era quente, então era um costume, uma vestimenta, né? Lugares frios, então a organização se dava de maneira diferente, né? Precisava de mais recurso, e aí, por isso, eles se desenvolveram de formas diferentes, tá? Então, vamos refletir. Observe a imagem ao lado. Trata-se de uma representação da cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Quais as principais características dos astecas? Vamos estudar, então veja a suntuosidade das construções, né? Veja como era sofisticada essa sociedade. Então aqui, ó, a civilização asteca, né? Estudar a história do povo asteca no período que antecede a chegada dos europeus na América nos possibilita compreender a forma de organização dessa sociedade, seus conhecimentos e sua religiosidade. Veja, aqui nós temos uma imagem, né, da Pedra do Sol, o calendário asteca que está no Museu de Antropologia do México, né, para mostrar que eles já possuíam um calendário, tal como os maias, eles já tinham um calendário desenvolvido, um calendário de 365 dias, tá? Então aqui a localização. Os astecas ou mexicas, né, são povos originários do norte da América, onde viveram até por volta do século XII, quando deixaram a sua região em busca de terras férteis. Chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade de Tenochtitlan, como está mostrando aqui no mapa. Ou seja, então eles vieram do norte buscando terras onde eles podiam praticar a agricultura e se estabelecer, tá? O Império Azteca, né? Os astecas se desenvolveram nas proximidades do Lago Texcoco, como está mostrando aqui na imagem, uma região úmida ideal para a agricultura. Aos poucos, por meio da guerra e de alianças políticas, os astecas dominaram diversos povos da região e assim Tenochtitlan passou a ser o centro de um grande império que foi o Império Azteca. Então eles dominaram os povos que viviam ali, né? Subordinaram esses povos. Alguns não deram importância, outros não gostaram dessa dominação. O fato é que eles dominaram esses povos e formaram então um império com um poder centralizado na figura do imperador e com a capital em Tenochtitlan, que era aqui na região do Lago Texcoco.
O Império Azteca não era uma unidade política, mas formado por povos com diferentes graus de subordinação, obrigados a pagar tributos. Alguns possuíam relativa autonomia, outros eram submetidos pela força, tá? Então, ó, pagamento de impostos era feito em mercadorias, muito parecido com o sistema feudal europeu, tá? Representadas na imagem ao lado, mantas de diferentes formas e modelos, vestes cerimoniais, cocares e penas, feixes e plumas, colares e sacas de cacau, tá? Era a forma como eles pagavam os impostos deles, né? Então aqui, vamos fazer a nossa primeira atividade dessa aula. Veja só, a ilustração ao lado retrata o mito de criação de Tenochtitlan. Então na imagem mostra ali uma águia, né? É mostrada devorando um pássaro no alto de um cacto, com flores. O cacto cresce a partir de uma pedra no meio de um lago. Para os astecas, essa cena profetizava o local de fundação de sua capital. O que o cacto indica sobre a região em que os astecas viviam? Por que os astecas escolheram fundar sua capital na região de um lago? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno, vão lembrar do que nós falamos até aqui, vão responder e depois nós voltamos com a correção.
Vamos então responder essa questão? Veja bem, a ilustração ao lado retrata o mito de criação da cidade de Tenochtitlan. Uma águia é mostrada devorando, como a gente pode observar aqui na imagem, né? Está devorando um pássaro no alto de um cacto com flores, tá? O cacto cresce a partir de uma pedra no meio de um lago. Para os astecas, essa cena profetizava o local de fundação da sua capital. O que o cacto indica sobre a região em que os astecas viviam? Por que os astecas escolheram fundar sua capital na região de um lago? Então veja, os cactos crescem em regiões quentes, áridas e com poucas chuvas, não muito propícia ao desenvolvimento da agricultura. Em busca de terras férteis, os astecas chegaram ao Vale do México, nas proximidades do Lago Texcoco, uma região úmida, ideal para a agricultura. Lá, em 1325, ergueram sua capital, a cidade de Tenochtitlan. Tá? Como era a sociedade asteca? Né? O imperador era o chefe do exército. A nobreza era formada por sacerdotes e chefes militares. E a população, geralmente camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. E havia os tlacontins, que eram os escravizados. Então perceba que é uma sociedade complexa, né? Nós chamamos de sociedade complexa quando ela é dividida em várias classes sociais. Então nós vamos ter o imperador, nós vamos ter ali uma elite, né? Os trabalhadores rurais e urbano, porque como era uma sociedade desenvolvida, então tinha cidade, tinha comércio na cidade, então havia várias funções que eram desenvolvidas nas cidades, né? E havia também os escravizados, tá? Aqui uma imagem do guerreiro jaguar, elite militar asteca, vestimenta de ritual de sacrifício, que está no Códex Maglebestiano, né, do século XVI, que era, veja, eles já tinham até escrita, então por isso foi possível resgatar a história deles através desse códex. Tá? Religião. Os astecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Algumas divindades estavam associadas a aspectos da natureza, como Tzalcoatl, né? Os astecas faziam sacrifícios humanos, pois acreditavam que era uma forma de agradar os deuses, né? Então aqui, ó, Quetzalcoatl, deus da guerra, das tempestades e do sol. Eles tinham por hábito fazer sacrifícios humanos em homenagem ao deus sol, né? E a arquitetura. Os astecas eram excelentes construtores. Construíram cidades e enormes pirâmides que eram templos onde ocorriam os rituais religiosos. Tá? A pirâmide asteca em Santa Cecília, a Catitlán, né? Estado do México, no México. Então veja, diferente das pirâmides que nós conhecemos lá do Egito, que eram sarcófago, aqui as pirâmides são templos, onde eles praticavam os rituais e faziam os sacrifícios humanos em homenagem ao Deus deles, porque eles acreditavam que esses sacrifícios trariam, então, fartura, né? Boas colheitas, vitórias em guerras, enfim, né? E a economia. Como era a economia asteca? Já que estamos falando de uma sociedade desenvolvida e sofisticada, como era essa economia? A sociedade asteca foi organizada em torno da agricultura do milho, né? Inclusive o mito de origem deles é através do milho, tá? O ambiente úmido do Vale do México, com seus muitos lagos e pântanos, permitiu a agricultura intensiva. As principais plantações além do milho eram feijões, abóboras, pimentões e amaranto. E aqui ó, a ilustração do Florentine Codex, cultivo do milho, né, que foi feito em 1540. Então eles deixavam isso registrado, né? Foi possível resgatar a história deles por conta desses registros, tá? E a agricultura, olha que coisa interessante. Os astecas utilizavam um sistema de plantio chamado chinampa. Eram plataformas flutuantes, como a imagem está mostrando, né? Nos rios ou em áreas pantanosas, feitas de madeira e barro, onde eram plantadas várias culturas. Gente, eles faziam as suas ilhas, né? Trançavam então, né, com a madeira, enchiam do lodo que eles tiravam do fundo do lago, aterravam isso, faziam então a ilha e passavam a plantar. Isso permitiu que eles aumentassem então o espaço, né, onde eles poderiam plantar os seus alimentos. E era uma prática, aliás, que existe até hoje.
Quem vai ao México vê essas chinampas, vê eles fazerem essas chinampas. Então, a representação aqui de uma chinampa asteca, tá? Arte e comércio, né? O comércio e artesanato da cidade de Tenochtitlan eram intensos. A agricultura alimentava o comércio juntamente com a arte e a cerâmica. Então, eram cidades bastante, a cidade de Tenochtitlan especificamente, era uma cidade bastante populosa, com comércio efervescente, né? Então, isso garantia ali a movimentação dessa sociedade. Então, aqui a representação do mercado Tlatelolco, né? No Museu de História Natural em Chicago, nos Estados Unidos, tá? Então, e a arte passa a se desenvolver a partir, então, da vida nas cidades aí, né? Vamos para a nossa próxima atividade? Numa época em que os livros de história do México mostravam os espanhóis como os únicos construtores da nação, o artista Diego Rivera inovou ao valorizar a atuação dos povos indígenas nos diversos campos da vida social do país. Quais elementos se destacam na representação da cidade asteca, pintada pelo Diego Rivera? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que a gente falou aqui sobre o desenvolvimento da cidade, do comércio, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos então fazer a correção dessa atividade? Então veja, quais elementos se destacam na representação da cidade asteca, pintada, né, pelo Diego Rivera? Veja, destaca-se o fato da cidade ter sido construída sobre um lago. Também os templos, a agricultura em chinampas e o comércio. Então, o Diego Rivera, ele faz uma obra para exaltar a origem da cidade asteca, da capital do México, né? Por quê? Porque os livros só falavam da importância dos espanhóis, quando, na verdade, o povo asteca tinha uma importância muito grande, era um povo desenvolvido. As cidades astecas eram populosas e também desenvolvidas. Então ele achou justo fazer uma pintura, né, da cidade de Tenochtitlan, mostrando então a sua origem, como ela era na sua origem, antes dos espanhóis chegarem, tá? Então veja, vamos fazer a retomada. Então nessa aula nós falamos como se desenvolveu a sociedade asteca. Os astecas são um povo originário então da região norte da América, território onde atualmente está localizado o México. Né? Dominaram diversos povos da região para formar então um império, né? Uma sociedade que vai se desenvolvendo, vem para a região do México buscando terras férteis, domina vários povos que viviam ali, alguns, como a gente viu, tinham mais autonomia, outros eram mais subjugados, eles pagavam impostos, né, ou em mercadorias ou em produtos agrícolas, e havia um imperador, né? Então veja, a sociedade era estratificada, a base da economia era a agricultura e o comércio, a religiosidade asteca era politeísta, então eles tinham os templos, construíam as suas pirâmides, onde ali, como templo, eram feitos sacrifícios humanos em homenagem ao Deus Sol, para que eles garantissem, né, a fertilidade da terra e boa produtividade de alimentos, enfim, né? Os astecas possuíam técnicas de conhecimentos matemáticos, astronômicos, arquitetônicos, agrícolas e nas artes. Por isso podemos falar que era uma sociedade desenvolvida, né? Ao passo que eles construíam as pirâmides, eles tinham um calendário de 365 dias, né? Então eles tinham um conhecimento significativo. E essa sociedade tão rica e tão desenvolvida foi destruída pelos espanhóis quando os espanhóis chegaram aqui no início do século XVI, né? Final do século XV e início do XVI. Ou seja, não levaram em consideração esse desenvolvimento, não aproveitaram todo esse desenvolvimento e simplesmente dizimaram, né, e lutaram contra essa civilização. Foi isso que nós vimos nessa aula, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.